Bem-vindos à série Sua Escola, Nossa Escola. Hoje nós vamos viajar para uma região de fronteira, mais especificamente para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que fica na divisa do Brasil com o Paraguai. Na escola João Brembate Calvoso, nós vamos conhecer uma realidade bem específica, de diversidade cultural. E vamos ver como os professores de Ponta Porã lidam com essa realidade tão complexa. Ponta Porã é um município do estado de Mato Grosso do Sul, localizado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa fronteira tem 1.300 quilômetros de extensão. A linha divisória no município de Ponta Porã não segue o curso de rios e não coincide com qualquer outro acidente geográfico. É o que costuma ser chamado de fronteira seca. A linha divisória que separa a cidade de Ponta Porã da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero fica no meio de uma avenida, o que cria condições para um intercâmbio permanente, 24 horas por dia, entre brasileiros e paraguaios. Uma situação como essa acaba gerando nas escolas locais uma realidade bem específica. A Escola Estadual João Brembate Calvoso, situada na Avenida Brasil, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fica apenas a 100 metros da cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai. A escola possui 2.180 alunos matriculados nos 3 turnos de funcionamento da escola. Nós temos uma clientela bastante diversificada, nós temos brasileiros residentes no Brasil, brasileiros residentes no Paraguai, que costuma se chamar de brasiguaios, e temos paraguaios que residem no Brasil e também paraguaios que residem no Paraguai. E essa identidade a gente pode trabalhar com esse convívio, porque eles falam as línguas, eles falam guarani, eles falam espanhol, eles falam português, alguns falam o portunhol. Me gusta que hablo 3 idiomas porque no futuro me pode ajudar muito. A gente fala em espanhol lá, em português aqui, e as pessoas são diferentes, né? Cada um com suas religiões, etnia, cultura, né? Meu pai é paraguaio, minha mãe é descendente de turco, e eu tenho um pouco dos dois e, logicamente, brasileiro, que eu moro no Brasil, né? E é possível mostrar para os alunos que diferenças que nós temos aqui em Ponta Porã também existem em outros lugares. Crenças, culturas, comportamentos, atitudes, valores. A fronteira terrestre brasileira tem 15.700 quilômetros de extensão. Moradores dessa região fronteiriça vivem em contextos culturais semelhantes aos de Ponta Porã, interagindo diariamente com vizinhos que falam espanhol, inglês, holandês ou francês. Como as migrações costumam ser intensas nessas regiões, os professores das escolas locais sentem necessidade de material didático e documentários de televisão que abordem questões específicas geradas por essa grande diversidade cultural brasileira. Trabalhar essa multiculturalidade é interessante, mas para isso a gente precisa de alguns instrumentos, alguns recursos que permita esse trabalho. E uma das ferramentas, eu acho que muito interessante e importante, significativa para esse trabalho de ensino-aprendizagem a partir das diferenças, é os vídeos da TV Escola que a gente vem utilizando. Hoje nós vamos conversar sobre planejamento de aula. E para tanto convidamos Maria da Graça Moreira, que é professora de Tecnologia e Mídias Digitais da PUC de São Paulo. Eu queria saber o que o professor deve fazer para exercer a sua tarefa de ensino em contextos de pluralidade cultural como esse que nós vimos em Ponta Porã. Porque nós convivemos com as diferenças, né? Em todas as localidades onde nós nos encontramos. É claro que em algumas localidades, como a escola de Ponta Porã, ela se aflora, porque dentro da sala os alunos são de diversas religiões, diversas culturas e diversas até etnias. Um bom trabalho com
com essa temática seria conhecer um pouco mais sobre a realidade das diferentes culturas, não só das dificuldades e das possibilidades, mas também um pouco sobre a arte, a cultura, o que essas pessoas comem, quais são as identidades que eles guardam com os alunos e as diferenças também, não só a partir das diferenças, mas também partir um pouco da identidade. Então, a partir dessa contextualização também, com a realidade do aluno e essa interação com o projeto da escola e até com a comunidade ao redor, a professora acho que vai ter, né, um ambiente bastante rico para trabalhar essa diversidade cultural. Você acha que o vídeo e as mídias digitais podem ajudar nesse trabalho? Claro que sim, não só o vídeo e as mídias digitais, como também há o papel muito importante da professora fazendo a mediação e a articulação de todos esses recursos. Por quê? Porque a professora ela vai fazer essa mediação entre o aluno, o material didático, a vida do aluno também, e o próprio tema que ela está trabalhando. Então, além do vídeo, ela também pode utilizar, né, o rádio, né, através também dos programas da Rádio Escola do MEC, pode usar os DVDs, pode usar música, né, muito interessante para trabalhar essa temática, e também material impresso, como revistas, jornais, enfim, trazendo essa articulação de materiais para dentro da sala de aula. A Escola João Brembate Calvoso está bem atenta a essas questões da diversidade cultural e vem adquirindo experiência nessa área. Quando comparada com outras escolas da faixa brasileira de fronteiras, esta escola de Ponta Porã pode servir de modelo, pois seus professores conseguiram superar inúmeras dificuldades iniciais e hoje atingiram um patamar de eficiência e qualidade muito elevado. Por mais eficiente que seja uma escola, algumas dificuldades sempre permanecem. Procurar superá-las é o que esta equipe de Ponta Porã procura fazer, mediante formas permanentes de cooperação entre a diretora da escola, a coordenadora pedagógica e a responsável pela videoteca. Nós começamos em 2001 com a professora Sônia, quando nós recebemos a sala de tecnologia. Todos os professores efetivos receberam uma capacitação. A partir daí, cada vez que a gente inicia o ano letivo, a gente tem um curso, né, de inicialização em computação para os professores. Eles vão aprender ali o básico, né, de como acessar a internet, como digitar alguma coisa, né, como digitar uma prova, como configurar uma prova. Hoje, todos os professores da escola já fazem isso. Eu vejo que já não tem mais como separar a sala de tecnologia educacional da TV Escola, do laboratório de ciência, porque no fim tem que haver, tem que interagir todos esses recursos, porque um depende do outro. Eu vejo a TV Escola assim como um excelente recurso para a gente preparar uma aula. Mas lógico que você tem que assistir. E tem uma coisa muito interessante, que às vezes no livro, às vezes numa pesquisa você não consegue. O recurso audiovisual, ele é muito interessante, ele é muito importante, mas ele não pode ser trabalhado sem uma contextualização, ele não pode ser trabalhado sem uma formação teórica, sem uma leitura, sem um conhecimento, porque o aluno, como eu disse para o senhor, que a criança e o adolescente é estimulado à curiosidade, ele faz perguntas. Se o professor não lê, se o professor não estuda, ele vai ter muita dificuldade para trabalhar com recurso audiovisual. Os programas da TV Escola, eles vêm complementar tudo aquilo que está sendo feito em sala de aula, né? E de uma maneira assim gostosa, uma maneira bem lúdica, uma maneira alegre. O aluno ele entende, a linguagem é clara. E hoje em dia o que a gente precisa é isso: diversificar, né? Modernizar as nossas aulas para que a gente consiga atender e até atingir o nosso objetivo, que é fazer com que o aluno queira estar na sala de aula, que ele queira aprender, que aquilo ali chame a atenção dele de alguma maneira, né? E a TV Escola contribui muito para isso.
Professora, eu estava olhando lá na sala dos professores uns vídeos interessantes para eu trabalhar o conteúdo de educação religiosa com o 9º ano, professor. Me parece que é a cor da cultura. Me lembro o número direito. A senhora poderia ver para mim? É esse sobre pluralidade cultural, né? Professora. Aqui tem os temas, a fé, a organização. Você pode levar, assistir no laboratório de informática e depois fazer a apresentação para eles. Andréa Natália é mineira e mora em Ponta Porã há mais de 20 anos. Professora de filosofia, sociologia e educação religiosa, utiliza vídeos para cultivar em seus alunos o gosto pela diversidade e a convivência cordial entre as diferenças. A cor da cultura. Ao longo de toda a história, a religiosidade sempre fez parte da vida de todos os povos, de todas as culturas. Seja qual for a forma de devoção ou crença, as religiões... Graça, como planejar bem uma aula utilizando os diferentes recursos que as novas tecnologias colocam à nossa disposição? Bom, muito bem colocado, que planejar é fundamental para a utilização das tecnologias. O primeiro passo para um bom planejamento é a aproximação com a tecnologia, conhecer um pouco mais, seja ela o computador, seja ela o DVD, seja ela o vídeo ou o rádio. Então, o professor deve se apropriar um pouco da linguagem dessa tecnologia, ou desse recurso, ou dessa mídia, para poder fazer essa integração com a sua prática pedagógica, porque a tecnologia em si, ela não tem um papel tão significativo se não tiver um trabalho prévio do professor e de se apropriar e entender o que aquela linguagem da mídia vai trazer de benefício para o seu processo de ensino e aprendizado. Né? Bom, conhecendo um pouquinho a linguagem dessa mídia, o professor, então, vai pensar no seu plano de aula, né, no seu projeto pedagógico também, fazer essa articulação do plano de aula dele com o projeto pedagógico da escola. Né, identificando também dentro da escola quais são as possibilidades de utilização de mídias que ele tem, quase fazendo um inventário mesmo para poder conhecê-lo. Num terceiro momento, esse professor, então, vai partir para roteirização do seu plano de aula, né, conhecendo um pouco mais o conteúdo que ele vai trabalhar e estabelecendo uma proposta pedagógica, uma estratégia de ensino que ele vai usar juntamente com aquela mídia. Quando se usa mídias, mais especificamente, é muito importante fazer esse planejamento do uso da mídia, quase um plano de mídia, para que na hora da aula o professor já saiba operar aquele recurso, né, e não fique atrapalhado, né, com essa operação do dia a dia, que muitas vezes acaba afastando o professor da utilização ou do computador, ou do vídeo, ou do DVD. Então, para isso, ele precisa usar, né? Usar e ousar, que eu acho que é a palavra aqui mais importante para o professor. E como que a equipe de gestores pode estimular, incentivar esse professor a usar essas mídias, essa tecnologia? Eu gostei muito do depoimento da diretora da escola. A diretora, ela trouxe, né, para o debate a integração que a sala de tecnologias tem com a sala de aula, né? Na visão da professora, essas duas salas vão se articular ao longo do tempo. E, efetivamente, isso deve acontecer, principalmente por meio da capacitação dos professores para uso de novas mídias, né? O uso de mídias diferenciadas para a educação, mas também pelo acompanhamento do professor que é feito ao longo do tempo. Então, esse professor ele realmente precisa uma formação inicial e uma formação continuada para articular e integrar as mídias na sua prática pedagógica. Vamos ver agora o desdobramento que a professora Andréa Natália conseguiu fazer na sua aula, utilizando o vídeo A Cor da Cultura. Como nós estamos trabalhando a importância da religiosidade, né, para os brasileiros e o reconhecimento da religiosidade também, eu escolhi um vídeo para passar para vocês, que é um vídeo sobre cultura e religiosidade. Hoje, em especial, vou passar para vocês A Cor da Cultura, que vai falar sobre a cultura afro. Ao longo de toda a história, a religiosidade sempre fez parte da vida de todos os povos,
de todas as culturas. O Brasil é um país laico, portanto, não possui uma religião oficial. E a própria Constituição Federal confere a todos o direito de escolher a sua fé ou de optar por não ter fé alguma. Diz o inciso 6º do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Eu estou aqui no Largo de São Francisco, em São Paulo, onde fica a sede do Educafro, um projeto que nasceu em uma instituição católica através da ação de agentes da Pastoral Negros e que, através do frei Davi Raimundo dos Santos, ganhou destaque nacional. Nós entendemos que a espiritualidade trabalhada em cada expressão religiosa, ela é base para libertar as pessoas dos preconceitos, abrir-se para o diferente e entender que oportunidades iguais nas universidades, no ambiente de trabalho, é profundamente falar de Deus. O Educafro está conseguindo reunir pessoas de todas as religiões para discutir a questão do acesso dos negros à universidade. Saber que os costumes e as crenças que integram a nossa identidade têm eco entre outros povos pode nos fazer mais compreensivos e empáticos com a riqueza e a diversidade do nosso planeta. Agora, eu gostaria de saber, dentro daquelas duas questões que eu coloquei, o que vocês perceberam, o que vocês aprenderam? Bom, pessoal, eu queria fazer um comentário sobre a Educafro, né, que a gente pode ver que é uma organização, né, que, tipo, dá aula para afrodescendentes, porque são muito rejeitados na sociedade por causa da cor da pele. E que ficou conhecida através do Frei Davi Raimundo, né? E que hoje está presente em bastante estados, como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, né? E colocar que é muito importante essa organização, porque 70% de toda a universidade fica para, digamos, filhinho de papai, né? Então, onde que fica o negro nessa história? Tipo, não, é muito absurdo esse acontecimento, né? Muito bem. Mas há guerras entre as religiões. Ah, sim. Não é tipo católico com evangélico. As questões das guerras, né? No Brasil nós não temos, graças a Deus. Nós temos algumas atitudes preconceituosas, né? Discriminatórias. A maioria da Arábia, outros países, tem uma guerra, né? Forte. Nos países árabes, nos países da Ásia, né? E já são guerras que utilizam-se da religiosidade para dizer que é uma terra santa, é uma terra sagrada, que não pode mexer, que não pode isso, que não pode aquilo, mas na realidade são questões econômicas, são questões geográficas, questões históricas mesmo que faz essas guerras. Oi, gente, o meu nome é Thalita dos Santos Rosso e eu tô aqui para dizer a importância da TV Escola na nossa vida. É muito importante porque a gente aprende mais sem precisar ter que ficar na sala, que é a nossa rotina de todos os dias. E deixar um recadinho para vocês, que vocês se esforcem mais. E eu aqui com meus colegas deixaremos um tchau. Tchau, gente. Tchau. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar da TV Escola são os materiais de formação, né? Que é um material que eu tenho utilizado muito numa instituição particular, que eu trabalho com ensino superior. E eu trabalho com 5 cursos de licenciatura, né? E esses cursos, então, de formação de professores. E uma vez que eu trabalho em sala de aula com os vídeos da TV Escola e vejo que eles são eficazes, que são interessantes, algumas vezes eu tenho levado o empréstimo da escola pública, do TV Escola, para a universidade, para a faculdade. Muito
muito seriamente, eu tenho levado material sobre a questão da avaliação, a questão do material, como trabalhar com jovens. Tem uns DVDs muito interessantes, o que é juventude, juventude como trabalhar com jovem. Uma outra coisa que eu tenho levado também é o planejamento, a gestão participativa, a gestão administrativa, a parte de alguns vídeos mesmo sobre LDB, que são vídeos para a formação de professores, para nós professores que trabalhamos nas escolas de educação básica. Eu tenho levado com empréstimo, solicito a coordenação, a direção, eles me emprestam, eu levo, faço exibição para os alunos acadêmicos, né? E eles gostam muito, eles acham super interessante, eles valorizam, fazem relatórios. Muitas vezes eles fazem planejamentos de aulas para executar na prática, né? Em estágios, através dos vídeos da TV Escola que eu utilizo. A professora Andréia Natália se utiliza muito dos vídeos da série A Cor da Cultura para trabalhar essa questão da diversidade cultural com seus alunos. Cíntia. Oi, professor. Por favor, fala para os nossos espectadores quais outros vídeos da nossa videoteca a professora poderia usar. Além dessa série, ela poderia ter utilizado os vídeos da série Escolhi Viver Aqui, que revela como pessoas de diversos países se encantaram com o Brasil e decidiram ficar por aqui mesmo. Obrigado, Cíntia. Como a senhora viu o trabalho da professora Andréia Natália utilizando o vídeo A Cor da Cultura? Bom, primeiramente eu gostaria de dar parabéns para a professora Andréia Natália, né, que ela fez uma excelente escolha para trabalhar o tema que ela estava planejando com seus alunos. O tema foi muito feliz porque ele retrata, né, ele aborda um tema que não é exatamente o que ela queria trabalhar com seus alunos, mas ela provoca nos alunos uma imersão numa nova cultura e também uma identificação com uma cultura muito semelhante. Além disso, eu achei muito interessante que ela fez todo o planejamento e a preparação para a utilização desse audiovisual, o que é muito importante. Por quê? Porque essa professora ela fez a seleção do vídeo, dentre uma série de vídeos que ela tinha opção. Ela fez a preparação prévia na sua própria casa, assistindo o vídeo, né, anotando as partes principais. Ela fez um roteirinho de aula, pois antes da exibição com seus alunos, ela contextualizou o tema, né, também chamando a atenção dos seus alunos sobre o vídeo que eles iriam ver. E depois da exibição do vídeo, ela fechou com um debate, né? Dessa forma, os alunos, eu notei que durante a atividade também puderam fazer o registro, né, dos pontos principais e depois trazer esses pontos debatendo com o resto da classe. Então, ela fez uma excelente utilização desse vídeo, ela foi muito feliz na escolha. Graça, o que você achou da participação dos alunos? A participação dos alunos foi excelente, né? Você vê que eles estavam, além de estarem muito motivados, eles trouxeram para o debate outras questões que não só foram apresentadas no vídeo, mas eles trouxeram do seu cotidiano. Na verdade, os alunos, quando eles chegam nas escolas, eles já têm um repertório de utilização de mídias e de tecnologias, independente do professor dar aula com mídias ou dar aula simplesmente na sala de aula. Então, esses alunos eles já estão habituados a essa linguagem audiovisual, linguagem da internet. Só que, muitas vezes, eles precisam dessa abordagem do professor, ou da mediação do professor, para que eles possam entender essa mídia como uma mídia pedagógica. Eles devem entender que aquele momento é um momento de aula, né? É um momento pedagógico e que, então, eles devem atuar e devem participar de forma a construir seus conhecimentos em debate com os outros e também em debate com o professor. Agora, essa tarefa cabe ao professor, estimular esse entendimento no aluno. Cabe ao professor. E também o papel da escola como um todo ele é muito importante, né? Também não vou descartar o papel dos pais, porque a escola, na verdade, ela é um contexto, né? Da sala de aula, a relação do professor-aluno, da sala de aula com a escola de uma forma mais ampla e ela no seu contexto. Então, todos contribuem para a utilização de diferentes mídias e todo mundo contribui também para a construção da aprendizagem do aluno. A ideia é promover o uso pedagógico das diversas mídias eletrônicas em todas as escolas públicas do Brasil,
Para isso, é preciso ter escolas equipadas com as tecnologias da informação e professores capacitados para o uso adequado desses recursos. Professora Graça, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Queremos agradecer também a você que nos acompanhou em mais esse programa da série Sua Escola, Nossa Escola, que fica por aqui. Até a próxima!